Olá, torcida vascaína. Sejam bem-vindos ao Expressão Vascaína, o canal onde você fica por dentro de tudo sobre o nosso querido Vasco da Gama. Aqui você encontra notícias, análises, entrevistas e muito mais. E ative o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais a nossa comunidade vascaína. Que vitória maravilhosa do Vascão frente ao Internacional, 2-1, Vascão fora de casa no Beira-Rio. O Vasco conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, dando um respiro maravilhoso na tabela. A rodada foi maravilhosa para o Vasco, uma rodada perfeita, e de quebra o Vasco conseguiu vencer um adversário bem mais qualificado. Mas o Vasco soube neutralizar bem as peças do Internacional, soube utilizar a festa do Inter a favor do Vasco. O Vasco fez do Beira-Rio um salão de festas, meu amigo. Saímos com uma vitória maravilhosa por 2-1. Que show deu o Adson no Beira-Rio. Esse é o jogador que vale 28 milhões de reais. É esse Adson que o torcedor queria ver desde que ele foi contratado. Desde quando o Vasco fechou com esse jogador, um jogador que está mostrando um grande futebol, está evoluindo demais nas mãos do Rafael Paiva. O Rafael Paiva merece todos os méritos. Velho, que treinador maravilhoso. O cara está numa vibe maravilhosa, está conseguindo organizar bem o elenco do Vasco está bem fechado, os caras estão lutando, correndo pelo treinador, jogando pelo Vasco, e o que vimos hoje foi um espetáculo. Por mais que o primeiro tempo tenha sido bem abaixo, o Vasco não correu tantos riscos, não conseguiu agredir tanto o Internacional. Mas no segundo tempo, o Vasco foi lá e em 2 estocadas conseguiu fazer os gols. Teve chance de fazer o terceiro gol num lance no finalzinho, para fechar o caixão do Internacional. Levamos alguns sustos. No final, Léo Pelé, como sempre, marcando frouxo, como dizem por aí, o cara marcou muito mal. O Internacional chegou a pressionar o Vasco, mas o Vasco conseguiu segurar bem essa vitória. 3 pontos de suma importância para o Vasco seguir firme na tabela, para o Vasco conquistar o seu objetivo no final do campeonato, que é uma vaga na Sul-Americana. O Vasco já deixou isso claro para todos. A busca do Vasco é por uma vaga na Sul-Americana, e vamos conseguir sim esse objetivo, se Deus quiser, com certeza. O Rafael Paiva vem mostrando um trabalho maravilhoso, não tinha necessidade nenhuma, dona 777 Partners, de contratar o Álvaro Pacheco. Contrataram ele, o Vasco perdeu um clássico de maneira vexatória, perdeu jogos que não poderia ter perdido, e o Rafael Paiva voltou ao Vasco, e o Vasco se reencontrou no Campeonato Brasileiro. Tenho certeza absoluta que na próxima quarta-feira, às 19 horas, contra o Corinthians, o Vasco vai enfim derrubar essa seca de vitórias contra o Corinthians. Vai deixar de ser freguês desse time, porque temos um time muito melhor que o Corinthians hoje, um time mais compacto, mais agrupado e mais qualificado que o Corinthians. Torcemos para que o Vasco vença esse jogo em São Januário. É de suma importância uma presença maciça do torcedor para esses jogadores jogarem muita bola e conseguirem esses 3 pontos contra um adversário direto. O Corinthians quer sair da zona, e o Vasco não quer entrar lá. Vencendo o Corinthians, você afunda o rival e sobe mais. Ainda na tabela, torcemos para que o Vasco faça um bom jogo. Hoje gostei demais do Adson. Gostei da atuação do lateral esquerdo Leandrinho, garoto numa fogueira danada substituindo Piton. Gostei muito da atuação dele. O meio-campo do Vasco hoje conseguiu neutralizar bem as peças do Internacional. Por mais que o Internacional tenha pressionado bastante o Vasco em alguns momentos, mas é porque eles têm jogadores de qualidade. Mas mesmo assim, o Vasco soube sofrer, algo que não acontecia no passado. O Vasco soube sofrer e conseguiu vencer esse jogo por 2-1. E o que dizer também do Verratti? Cara, centroavante lá se matando, dando a sua vida, a sua alma pelo Vasco, legítimo capitão que honra a Cruz de Malta. Torcemos para que o Vasco continue nessa pegada, que tenhamos a volta de jogadores importantes que ficaram de fora do jogo de hoje. O garoto Lincoln entrou numa fogueira danada. O Lincoln entrou e fez o segundo gol, o gol da vitória do Vasco. E claro, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador em campo foi o Adson. Gostei também do Ryan. Cara, foi importante para segurar a bola no finalzinho do segundo tempo. Pachedes também tentou fazer o que pôde, errava ali, mas pelo menos tentou fazer alguma coisa. Com certeza, o elenco do Vasco, o time do Vasco é um time novo. Vem mostrando uma nova cara com o Rafael Paiva. O Rafael Paiva tem na sua mão o elenco do Vasco, como cresceu também o Paulo Henrique. Cara, você vê o Paulo Henrique sendo um jogador muito interessante na lateral direita. Torcemos para que o Vasco continue assim, e que a gente faça um campeonato brasileiro mais seguro, mais tranquilo, e que cheguem logo os reforços. O torcedor está esperando. Eu estou aqui todo dia esperando o anúncio do Coutinho para gravar vídeo para o canal. Mano, porque até agora não temos nenhuma atualização quanto a reforços, quanto a nada. O torcedor segue esperançoso quanto à vinda do Coutinho, e para anunciar também junto com ele o Souza e o Alex Teixeira, que já estão fechados, e também o Emerson Rodrigues, possivelmente chegará esta semana,
E o Vasco deverá anunciar esses jogadores. Na minha opinião, o Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues já poderiam estar treinando. Já que eles serão contratados mesmo, adianta esse processo. Coloca os caras para treinar para ter mais condição de jogo o mais rápido possível. No dia 10 se abre a janela de transferências, a partir do dia 11 os caras já podem entrar em campo. Mas infelizmente a gente sabe que no Vasco as coisas são enroladas. Mas por enquanto o campo está respondendo bem, a gente está conquistando pontos preciosíssimos no campeonato. Deixa aí nos comentários, torcedor, o que você achou do jogo de hoje, essa vitória maravilhosa frente ao Internacional. 2 para o Vascão, 1 para o Inter. Uma boa vitória fora de casa, o Vasco mostrando que não está para brincadeira, que não vai ser o mesmo saco de pancadas que foi no início desse campeonato e também no ano passado, até a chegada do Ramon Dias. Aqui eu encerro, forte abraço e vamos comemorar. Saudação vascaína.